Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Adultério é um evento terrível do qual ninguém está imune. Esse ato arruinará várias vidas de uma vez ou até mais. Minha esposa guardou rancor de mim por um longo tempo e eventualmente decidiu que esse era um ótimo motivo para me trair e então arruinar não apenas a vida dela, mas a minha também. O karma fez sua parte. Foram 5 dias agitados, percorrendo muitas milhas na estrada. Apenas 20 minutos depois de chegar em casa, eu me vi sentado no meu deck na minha cadeira favorita, saboreando uma xícara de café forte enquanto ponderava o que os gêmeos estavam fazendo durante seus primeiros dias de liberdade. Miranda e eu tínhamos acabado de vivenciar a jornada que oficialmente nos marcou como pais de ninho vazio, uma jornada compartilhada por milhares de outros pais nos últimos dias. No entanto, eu tinha certeza de que nenhum deles poderia se sentir tão contente quanto eu naquele momento. Quando Luke começou sua jornada no Instituto de Tecnologia da Geórgia, Atlanta era nosso destino inicial. Tendo alugado um carro lá, não dirigimos mais juntos. No dia seguinte, levamos nossa filha Kelly para Gainesville, onde ela deveria começar sua vida universitária como um jacaré, e fomos alguns quilômetros mais a leste para Daytona Beach para ter um merecido descanso. Os 3 dias seguintes foram preenchidos com mais intimidade na cama do que jamais havíamos experimentado em todo o nosso casamento. O desejo de Miranda parecia insaciável. O fato de termos nos tornado pais aos 18 anos significava que, aos 36, ainda estávamos no auge da vida e cheios de energia. Posso dizer honestamente que fiquei completamente sem fluidos corporais. Enquanto eu estava sentado relembrando memórias agradáveis, Miranda foi tomar banho e se refrescar. Fiquei surpreso quando ouvi o secador de cabelo ligar, um som tipicamente associado aos seus preparativos para o trabalho ou para sair. Então, ouvi o som desconhecido de seus sapatos batendo na cozinha. Normalmente, ela usava sapatos de sola de borracha ou andava descalça. Antes que eu pudesse pensar mais nisso, ela me chamou. Alan, querido, você poderia vir e sentar comigo por um momento? Preciso falar com você rapidamente. Levantando da cadeira e pegando minha caneca vazia, respondi, estou indo, querida. Ao entrar na cozinha, fiquei surpreso ao encontrar minha esposa sentada à mesa, vestida com uma blusa limpa e jeans limpos, parecendo tão linda como sempre. Ela me serviu uma caneca de café fresco e a colocou na frente dela. Confusa sobre o que estava acontecendo, sentei-me no assento que ela indicou. O que está acontecendo, Mary? Perguntei, tomando um gole da bebida fresca. Estou deixando você, Alan, ela disse calmamente enquanto pegava um grande envelope pardo. Estes são os papéis do divórcio para você revisar e assinar. Enquanto ela falava, eu estava tomado pelo choque, sem palavras e entorpecido. Este anúncio me pegou completamente de surpresa. Apesar do meu silêncio atordoado, Mary continuou, tudo está detalhado na papelada. Não estou buscando nada de você. Quaisquer pertences que deixei na casa são seus para fazer o que quiser. Nossas economias e contas foram divididas ou liquidadas, e cancelei todos os cartões de crédito conjuntos. Informei as partes necessárias sobre minha mudança de endereço. Qualquer comunicação posterior pode ser feita por meio do meu advogado. Além disso, obtive uma ordem de restrição. Não quero mais contato depois que eu sair. Tenho um novo número de telefone e e-mail, e todas as contas anteriores foram fechadas. Por favor, evite envolver as crianças ou meus pais. Eles estão cientes da situação e não vão ajudar você. Tenho certeza de que você vai perguntar, então vou esclarecer. Estou com Dan há 13 anos e pretendo fazer dele meu marido. Embora eu ainda me importe com você, Alan, meus sentimentos por Dan são mais fortes. Ele esperou pacientemente e merece meu comprometimento total. É por isso que estou terminando as coisas.
Com isso, Miranda concluiu e foi em direção à porta, pegando uma pequena maleta de transporte que havia colocado lá antes. Sem demonstrar nenhuma emoção, ela olhou diretamente nos meus olhos e proferiu: Sandy Thompson. Depois disso, ela fechou a porta atrás de si. Isso marcou o fim das minhas interações com Miranda por 16 meses. Meu colega, Dan Roberts, que eu considerava um amigo pelos últimos 18 anos, também era meu pai no trabalho. Miranda, conhecida como Mary e a esposa de Dan, Laura, se uniram durante suas gestações. Elas eram almas gêmeas, ambas com idades próximas, Laura aos 22 e Mary aos 18. A filha delas, Cassie, chegou um dia depois que Laura deu à luz gêmeos, o que significava que as duas esposas estavam em camas de hospital adjacentes. A amizade inicial deles floresceu em uma conexão profunda, tornando-os inseparáveis. Consequentemente, nós, maridos, fomos reunidos. As duas famílias se tornaram tão próximas que nos fins de semana frequentemente nos encontrávamos na casa um do outro, o que era conveniente, já que morávamos apenas 2 quarteirões de distância. Antes do nosso evento inesperado que resultou no nascimento de gêmeos, Mary e eu estávamos no caminho certo para a faculdade. Mary tinha aspirações de estudar negócios ou administração de empresas, enquanto eu tinha uma bolsa parcial para beisebol e estava me formando em matemática, embora sem uma direção clara. Tudo mudou quando Mary me informou sobre sua gravidez, o que me levou a deixar de lado minhas ambições e encontrar um emprego. Nossos pais foram incrivelmente solidários, organizando rapidamente um casamento em 2 meses. Meus pais, que me tiveram mais tarde na vida, me encheram de amor e encorajamento, acreditando que permaneceriam sem filhos. Mary, por outro lado, tinha um irmão mais velho que era 10 anos mais velho que ela, com quem ela tinha pouca interação. Tragicamente, ele faleceu em um acidente de carro 1 ano depois de sair para a faculdade, levando os pais dela a focarem a atenção nela, assim como os meus fizeram por mim. Como presente de casamento, meus pais entregaram a escritura da casa da nossa família, pois planejavam se mudar mais para o sul em antecipação à aposentadoria. Consegui um emprego em uma seguradora local em vendas e imediatamente me destaquei nisso. Embora o salário fosse modesto, a estrutura de comissão quase dobrava meus ganhos. A desvantagem eram as longas horas, geralmente dias de 12 horas e fins de semana ocasionais. Mary assumiu uma função de recepcionista de meio período enquanto cursava seu diploma predominantemente online. Os pais dela desempenharam um papel crucial em nos apoiar, especialmente após o nascimento dos nossos gêmeos, entrando ansiosamente como cuidadores sempre que necessário. 3 anos depois, fui homenageado como vendedor do ano para a região da Carolina do Norte. Nossa empresa, recentemente adquirida por uma corporação nacional, acreditava em reconhecer conquistas. Junto com um bônus de $2.500, recebi uma viagem com todas as despesas pagas para Washington, D.C., onde ficava nossa sede. O itinerário incluía um jantar de gala para determinar o vendedor do ano geral, seguido por 2 dias de lazer. Mary e eu esperávamos ansiosamente por isso como nossa primeira escapada solo desde o nascimento dos gêmeos. No entanto, pouco antes da partida, Luke contraiu coqueluche, seguido por Kelly no dia seguinte. Apesar do contratempo, Mary me encorajou a aproveitar a viagem conforme planejado. Chegando cerca de 1 hora antes do início da gala, tive tempo suficiente para fazer o check-in e informá-los de que não tinha um acompanhante me acompanhando. Depois de me arrumar, tomar banho, me barbear e vestir meu smoking alugado, localizei meu assento designado na mesa, apenas para descobrir que estava sentado ao lado de Sandy Thompson, do nosso escritório em Little Rock. Enquanto a maioria dos participantes tinha quase 30 anos ou mais, Sandy era apenas 1 ano mais velha que meus 21, e isso marcou seu primeiro ano completo na empresa. Antes desse evento, eu só tinha consumido algumas cervejas na minha vida, mas aqui havia um bar aberto oferecendo bebidas gratuitas. Eu me entreguei a algumas taças de vinho durante o jantar. Quando os prêmios foram anunciados, fiquei surpreso ao saber que tinha ganhado o prêmio de vendedor do ano. Ganhei um troféu e um cheque de $10.000. Ao retornar à mesa, uma garrafa de champanhe foi enviada, cortesia dos chefes. Honestamente, o resto da noite se tornou um borrão daquele ponto em diante até que acordei às 5 da manhã do dia seguinte, deitado ao lado de uma Sandy Thompson gloriosamente nua.
Fiquei apavorado e rapidamente me retirei para meu quarto, arrumei minhas coisas e peguei a estrada para casa em 20 minutos. Miri ficou completamente surpresa quando cheguei em casa 4 horas e meia depois. No entanto, seu comportamento rapidamente azedou quando, 10 minutos depois, confessei que fiquei bêbado e passei a noite na casa de outra mulher. Ela não perguntou mais nada, exceto o nome da outra mulher, então prontamente anunciou que ficaria com os pais por alguns dias. Ela fez uma pequena mala e me deixou com as crianças. Por 3 dias, ela evitou minhas ligações e se recusou a me ver na terça-feira. Depois de deixar as crianças na creche, voltei para casa e encontrei Miri lá como se nada tivesse acontecido. Qualquer tentativa de discutir o assunto foi encerrada com um aviso de que se eu tocasse no assunto novamente, ela iria embora com as crianças e nunca mais voltaria. Naquela noite, fomos para a cama, mas não houve ternura. Demorou muitos meses para a intimidade retornar, mas eventualmente voltou. Fiéis ao seu pedido, nunca mais falamos sobre o incidente. No ano seguinte, Miri concluiu seu curso de administração e pretendia garantir um emprego que utilizasse sua educação. Nossa amizade com Dan e Lisa floresceu a ponto de passarmos todos os fins de semana juntos com eles, a menos que compromissos de trabalho interferissem para Dan ou para mim. Apesar disso, as meninas continuaram a se encontrar regularmente, embora fosse um pouco diferente agora, pois elas tinham se mudado para 15 milhas de distância para ficar mais perto do local de trabalho de Dan. Curiosamente, os pais de Miri também tinham se mudado para a mesma área para acomodar sua família crescente. Eles assumiram a responsabilidade de cuidar de Cassie, garantindo a Dan e Lisa alguma liberdade adicional. Enquanto isso, a empresa de Dan estava passando por um rápido crescimento e precisava de um gerente de escritório e assistente pessoal. Miri acabou se mostrando a pessoa perfeita para a função, impressionando os gerentes durante sua entrevista e gostando muito de seu trabalho. Ela floresceu dentro da empresa e se tornou uma parte indispensável da equipe de Dan, o que lhe rendeu o apelido de Dan's Work Wife. Esse arranjo durou 7 anos até que a tragédia aconteceu inesperadamente quando Lisa faleceu de um aneurisma cerebral. No dia de sua morte, ela estava me visitando, como era frequentemente o caso quando Dan e Miri tinham que viajar. A perda foi devastadora para todos nós, particularmente para Dan, que achou difícil lidar sozinho, especialmente com a responsabilidade de cuidar de sua filha de 11 anos. A solução foi Miri passar algumas horas 3 dias por semana depois do trabalho, garantindo que tudo estivesse limpo e organizado e preparando refeições que pudessem ser facilmente reaquecidas. Pelo menos foi isso que me fizeram acreditar. 16 meses depois, quando saí da garagem carregando a última caixa para carregar na van, notei o carro dela entrando na garagem. Foi a primeira vez que ela voltou desde que mencionou querer o divórcio. E ela era certamente a última pessoa que eu esperava ver quando ela saiu do carro. Eu a cumprimentei. Miranda, você não está violando a ordem de restrição por estar aqui? Meu tom permaneceu plano e neutro. Isso terminou no dia em que finalizamos o divórcio. Como você tem passado? Ela perguntou. Dei de ombros. Vivendo o sonho. Você gostaria de um café? Sem esperar pela resposta dela, comecei a caminhar de volta para casa. Isso seria legal, ela respondeu, me seguindo para dentro. A casa estava quase vazia, exceto por algumas caixas e a mesa de jantar. Os principais eletrodomésticos e um dos conjuntos de quarto foram deixados para os novos donos. A venda da propriedade tinha sido bem-sucedida nos últimos dias. O que restou foi destinado ao aterro sanitário, e o filho de um antigo Calígua se ofereceu para cuidar disso para mim um dia antes de eu entregar as chaves. Sua esposa e uma de suas amigas também se ofereceram para ajudar com a limpeza. Havia apenas um cartão de aniversário na lareira, uma lembrança do meu recente 38º aniversário, comemorado alguns dias antes, cortesia dos meus colegas de escritório que também me deram um cartão de boa sorte que eu tinha colocado na minha mala. Depois de 19 anos na empresa, deixar bons amigos para trás era inevitável, embora fosse uma decisão que precisava ser tomada. Enquanto tomávamos nosso café, nos encontramos sentados nos mesmos lugares que havíamos ocupado 16 meses antes. Então, o que o traz aqui hoje? Perguntei. As crianças receberam suas cartas sobre sua mudança. Por que você simplesmente não ligou para elas?
Enviar-lhes carta registrada parecia desnecessário, meu visitante comentou. Na verdade, eu fiz isso. Bem, não totalmente preciso. Liguei para Kelly porque não consigo falar com Luke. Por que você não consegue ligar para Luke? Não tenho o número dele, suspirei. As crianças realmente não mantêm contato comigo. Eu podia dizer que ela não acreditou em mim. Resignado a provar meu ponto, peguei meu telefone na mesa na minha frente, desbloqueei e disquei o número de Kelly. Tocou 10 vezes no viva-voz antes de ir para o correio de voz. Olhando para Mary, perguntei, você se importaria em ligar para ela? Ela pode estar ocupada, Mary respondeu, dando uma desculpa enquanto pegava o telefone e discava no viva-voz também. Kelly atendeu no segundo toque. Oi, mãe, como vai? Kelly cumprimentou alegremente. Estou bem, querida. O que você e Cassie estão fazendo? Só relaxando. Estamos planejando ir a uma festa mais tarde, então estamos conservando nossa energia, minha filha respondeu. Você teve notícias do seu pai ultimamente? Mary interrompeu, me dando um olhar penetrante. Sim, falei com ele ontem à noite. Ele mencionou falar com você e colocar o papo em dia com nós dois por cerca de 10 minutos. Acho que ele estava planejando ver Luke hoje, Kelly respondeu, alheia à pergunta subjacente. Meu estômago se apertou quando ela casualmente se referiu a Dan como pai. Mary sentiu meu desconforto e a leve dor que ele causou. Eu me reclinei na cadeira e olhei para o teto. Você quer dizer Dan? Sim, mas ele gosta quando eu o chamo de pai. De qualquer forma, ele será oficialmente pai em 3 semanas, minha filha riu. Em 3 semanas, minha ex-esposa estava marcada para se casar novamente. Ironicamente, eles até me convidaram para o casamento, como se eu realmente fosse comparecer. Então, quando foi a última vez que você falou com seu pai biológico? Mary insistiu. Ah, não sei, talvez algumas semanas atrás. O riso desapareceu de sua voz. Eu tinha aberto meu registro de chamadas para Kelly, e Mary podia ver todas as minhas tentativas de chamadas. Nenhum dos meus filhos tinha entrado em contato comigo desde que Mary tinha ido embora. Bem, isso é interessante porque estou sentada com ele agora e o vi tentar ligar para você um pouco antes de mim. Oh, foi a resposta um tanto astuta da minha filha. Só um lembrete, seu único pai é Dan, não é? Conversaremos mais tarde, mocinha. Miranda encerrou a ligação claramente chateada. Por que você não tem o número do Luke? Dan garantiu que conseguiu um novo telefone, um número poucas horas depois do antigo ter sido roubado. Não faço ideia, dei de ombros. Não seja tão duro com eles, é como eles foram programados. Fiz um gesto para o meu registro de chamadas no meu telefone. Não sou mais relevante para eles, e como você ouviu, fui substituída. Embora isso a machucasse, era verdade. Desde que você saiu, acho que falei com eles por um total de 1 hora. Eu nem estive no mesmo código de área que eles desde que você saiu. Eu tentei, acredite. Eu até consegui ingressos para o jogo de abertura do Braves. Mas Luke disse que estava ocupado. Só depois eu descobri que ele e Dan, junto com outros 2 caras, conseguiram ingressos de última hora. Mas ei, se é isso que eles querem fazer, não vou forçá-los a fazer o contrário. Ficamos sentados em silêncio, perdidos em nossos próprios pensamentos por um momento antes de Mary mudar a conversa. Então, você está se mudando para mais perto dos seus pais? Não exatamente, vou descer para cuidar da mamãe. Ela precisa de assistência em tempo integral agora. Oh meu Deus, o que está acontecendo com ela? Como seu pai está lidando com isso? Você nunca mencionou nada. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela está nos últimos estágios do Alzheimer. É muito difícil. Na maioria das vezes, ela não se lembra de nada. E sobre o pai, nós o enterramos há pouco mais de 3 semanas. Eles disseram que foi um ataque cardíaco, mas eu acredito que o coração dele simplesmente não aguentou. Ah, não, minha ex-esposa chorou. Como você sabe que foi um coração partido? E por que você não nos procurou?
Eu fiz uma ligação que aconteceu de ser a última vez que falei com Kelly no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças. Foi quando eu descobri que Luke tinha um novo número. Kelly rapidamente me dispensou dizendo que estava ocupada e que retornaria a ligação, mas ela nunca ligou. Tentei entrar em contato diariamente por algumas semanas até que finalmente recebi a mensagem. Ironicamente, embora eles tivessem me bloqueado no Facebook, eles não bloquearam o papai. Mais tarde, descobri que Kelly estava ocupada porque ela estava indo para as liquidações da Black Friday com você e a vovó Roberts, eu disse usando aspas no ar. Quanto a saber que ele morreu de coração partido, é direto. Eu não tinha contado a ele sobre nosso divórcio. Eu pretendia fazer isso antes, mas não consegui. Quando você foi embora, eu os visitei no fim de semana seguinte para conversar pessoalmente sobre isso. Foi quando percebi o quão ruim era a condição da mamãe. Papai mencionou o esquecimento dela, mas da última vez que os vi, no Natal anterior, até então, ela havia piorado significativamente. Você não saberia por que não pôde vir comigo nos 3 anos anteriores quando levei as crianças, acrescentei, incapaz de resistir à provocação, sabendo os motivos pelos quais ela não estava disponível. Então não pude contar a eles e só ficou mais difícil. De qualquer forma, no dia de ação de graças, depois que comemos e acomodamos a mamãe, papai me confrontou, pois não tinha notícias suas ou das crianças há mais de 1 ano. Então eu contei a verdade a ele. Na manhã seguinte, eu o encontrei em sua cadeira favorita, segurando uma foto de nós 4, ainda molhados de suas lágrimas. Sim, nosso divórcio partiu seu coração. Você sabe que mamãe e papai foram casados por 52 anos. Ele era da velha guarda e esperava que ficássemos casados até o fim. Foi no funeral que de repente percebi o quão sozinho eu estava no mundo. Só eu, o capelão e alguns vizinhos deles que compareceram. Eu não pude nem levar a mãe. Ela nem sabia o que estava acontecendo. Por 1 ou 2 semanas depois, expliquei à mãe que ele ia embora sempre que ela estivesse lúcido o suficiente, mas não suporto vê-la angustiada toda vez que ouve isso, então agora eu apenas digo que ele está fora por um tempo. Mary estava soluçando agora, mas eu não tinha mais lágrimas para chorar. Eu estava emocionalmente esgotado há um tempo. Meu olhar pousou no solitário cartão de aniversário na lareira, e Miri pareceu notar. Continuei no mesmo tom neutro. Posso estar sozinho e mamãe nem me reconhecer, mas devo a ela por me trazer a este mundo. Então sim, estou arrumando tudo para cuidar dela pelo tempo que lhe resta. É espantoso ver os efeitos cascata de suas ações e quantas pessoas elas afetaram. Você destruiu nosso casamento, arruinou meu relacionamento com meus filhos e destruiu minha família. Terminei com a amargura que prometi não demonstrar, mas não consegui me conter. Recuso-me a assumir toda a culpa por isso. Pelo menos Dan continua leal a mim, e não vamos esquecer que foi você quem nos traiu com Sandy Thompson. Miranda retrucou com raiva. Suas palavras não provocaram a reação que ela esperava de mim. Em vez de ficar chateada, eu caí na gargalhada, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Assim, Sandy Thompson. A razão pela qual você passou mais de 15 anos planejando sua vingança. Você deixou claro que eu não podia nem mencionar o nome dela, ameaçando me deixar e levar as crianças se eu fizesse isso. Enquanto aquele navio zarpou, eu nunca toquei em Sandy Thompson. Eu gritei de volta para ela. Quando acordei na cama dela, eu ainda estava usando o mesmo smoking da noite anterior. Nada nunca aconteceu. Você espera que eu acredite nisso? Mary gritou de volta. Claro que acredito. Nunca menti para você antes, e não tenho motivos para começar agora. Respondi, minha voz se acalmando enquanto eu recuperava a compostura. Tudo bem, ela respondeu, seu tom lembrando mais Kelly do que a mulher madura com quem eu era casado. A resposta dela me incomodou por algum motivo desconhecido. Eu podia dizer que ela ainda duvidava de mim, e por algum motivo inexplicável. Era crucial para mim que ela acreditasse. Peguei meu telefone, ativei o alto-falante e disquei para meu antigo escritório, rapidamente alcançando Jane, a recepcionista. Oi Jane, aqui é Alan Dowd. Oh, oi Alan. Você está pronto para a mudança? Sentiremos sua falta por aqui,
Jane disse sinceramente. Sim, tudo embalado. Só reencontrando um velho amigo antes de pegar a estrada. Ei, estou tentando entrar em contato com uma ex-colega do escritório de Little Rock, não tenho certeza se ela ainda está lá. Você pode verificar se há uma Sandy Thompson? Claro, Alan, espere um segundo. Depois de uma breve pausa, ela retornou. Sim, ela ainda está aqui. Você quer o número dela ou eu devo te conectar? Obrigada, Jane, só me passe a ligação. E cuide-se. Se Paul decidir fazer a pergunta, lembre-se de que espero um convite. Farei isso, Alan, não se esqueça de nós. Aqui está, transferindo você agora. Jane riu antes de completar a ligação. A expressão de Mary tinha azedado, mas agora ela estava fixada em mim. Olá, Sandy falando, Sandy atendeu. Olá Sandy, aqui é Alan Dowd do escritório de Greenville, não tenho certeza se você se lembra de mim. Lembro de você, meu Deus, tenho sonhado com você há anos. O homem que eu desejei, mas nunca consegui, ela respondeu, rindo. Como você tem passado? É quase como telepatia, porque tenho pensado em você ultimamente. Deve ter se passado 16 anos desde nossa última conversa, embora eu tenha visto você na gala algumas vezes. Mas nunca tivemos a chance de nos encontrar. Você sabe o quão agitados esses eventos podem ficar. Na verdade, foi há 17 anos, embora eu tenha que confessar, não me lembro muito daquela noite, eu disse, rindo de volta para ela. Oh, você foi uma bagunça naquela noite. O que você lembra então? A voz dela carregava um sorriso. Bem, eu me lembro de sair do palco e do champanhe na mesa, mas além disso, as coisas ficaram um pouco nebulosas. Essa foi a primeira e última vez que fiquei bêbado, confessei. Ela caiu na gargalhada ao ouvir minha resposta. E, meu Deus, você estava bêbado. Devo confessar que estava de olho em você naquela noite, embora tenha certeza de que tive concorrência de todas as moças solteiras presentes. Um homem alto, moreno e bonito como você estava atraindo a atenção de todos os lados. Quando finalmente te levei para a pista de dança e senti o quão forte você era, não pude deixar de desmaiar. Embora ser chamada de Miri a noite toda fosse um pouco perturbador, me fez perceber o quão devotada você é à sua esposa. A expressão de Mary mudou drasticamente, sua pele até empalideceu um pouco. Mas você só conseguiu chegar lá por volta das 11 antes de desmaiar na cadeira. Quando tudo terminou, por volta das 12h30, todos já tinham se recolhido aos seus quartos, exceto você, então pedi ajuda dos porteiros noturnos. O maior problema era que ninguém sabia o número do seu quarto e os computadores do hotel estavam offline para atualizações. Esses cartões-chave eletrônicos não revelam muita coisa. A única solução era te levar para o meu quarto, o que foi um feito e tanto considerando o seu tamanho. Devo confessar que fui um pouco travessa, ela admitiu timidamente. Eu acidentalmente esbarrei em você enquanto estávamos te movendo para a cama. Foi só um toque breve, mas me confirmou que você é bem dotado. Você nem se mexeu durante toda a provação, na verdade, você permaneceu completamente inconsciente. De qualquer forma, alimentado por álcool e desejo, eu me despi e dormi ao seu lado, esperando seduzi-lo. Obviamente não funcionou porque quando acordei você tinha ido embora e ninguém o viu pelo resto do fim de semana. Tudo o que posso dizer é que sua esposa é uma mulher de sorte. Mary sentou-se com a cabeça entre as mãos, lutando com a magnitude de suas ações. Não consegui reunir nenhuma simpatia, considerando que foram suas próprias escolhas e suposições que levaram a essa situação. Seus esforços calculados por vingança ao longo dos anos revelaram um lado dela que eu realmente não conhecia. Ela é minha ex-esposa agora e sabendo o que eu sei eu deveria ter aceitado a oferta, eu respondi rindo. Ela riu em resposta, bem, você está cerca de 7 anos atrasada se você estava esperando se reconectar. Estou felizmente casado atualmente com 2 filhos maravilhosos. Eu ainda uso o nome Thompson profissionalmente, mas é Sandy Roberts ultimamente. Conheci Robert há 8 anos e ele foi a primeira pessoa desde você que conseguiu penetrar minhas defesas. O comportamento de Mary mudou de repente, seu rosto se contorceu de angústia.
Fiquei intrigada com a reação dela enquanto ela continuava. É por causa do Rob que você veio à mente, não é estranho? Ela riu. O irmão mais velho dele, Dan, vai se casar em breve e o casamento será na sua área e a noiva dele, Andy, compartilha seu sobrenome, Dowd. Fiquei pensando se ela é parente de você, já que você é o único Dowd que eu já conheci. De repente, a reação de Miri fez sentido para mim. Não me lembro de ter parentes chamados Andy. A única pessoa que me lembro com esse apelido era do ensino médio e ela o detestava tanto que tinha ataques de medo de que as pessoas a confundissem com um garoto. Mencionei isso intencionalmente olhando para Miranda, que parecia visivelmente envergonhada. Era como se eu mal a conhecesse mais. Bem, ninguém poderia confundir Andy com um garoto. Ela é deslumbrante. Ela também tem filhos maravilhosos, Kelly e Luke, que estão na faculdade agora. A filha de Kelly e Rob, Cassie, é uma boa amiga da minha filha e elas dividem um quarto na Flórida. Eu as tive como madrinhas no meu casamento e Luke foi um ajudante para Rob. Nós cruzamos o caminho delas algumas vezes durante o Natal e o Dia de Ação de Graças ao longo dos anos. Rob mencionou que eles estavam se encontrando de vez em quando há 13 anos. Essa breve observação falou muito para mim. Indicou que os pais dela estavam cientes da situação e a tinham acobertado. Sempre que ela não estava por perto, eu ligava para ela e eles davam desculpas até que Miri ligou de volta logo depois. Honestamente, eu não acho que eles deveriam se casar porque parece fadado ao fracasso desde o começo. Por que você diria isso depois que eles estão juntos há tanto tempo? Bem, eles dois são trapaceiros habituais. Quero dizer, Dan foi infiel à sua primeira esposa Lisa com Andy. É desconcertante como ele consegue, porque Lisa também era incrivelmente atraente. Só vi fotos dela, mas ainda assim. De qualquer forma, uma vez confrontei Andy sobre isso e ela explicou que seu marido e filhos aceitavam que ela tivesse um marido de trabalho e um marido de casa. Ela dividia seu tempo entre os dois, e aparentemente, seu marido tinha um acordo semelhante com alguém de seu local de trabalho. Deixei bem claro para Rob que tomaria medidas drásticas se ele ousasse entreter tais ideias. No entanto, Dan continua a ver outra pessoa enquanto está com Andy e isso tem acontecido. Sua atual amante se chama Tilly e ele a conhece quando está em Chicago. De acordo com Rob, Dan viaja para lá a cada 2 semanas a trabalho. Eles nem estariam se casando se os superiores de Dan não o tivessem pressionado a legitimar seu relacionamento com Andy depois que o marido dela processou a empresa após o divórcio. Acontece que o ex-marido dela não compartilhava do mesmo entendimento do acordo deles. Rob mencionou que a empresa deles teve que desembolsar uma quantia alta, muito obrigado 600 mil, para resolver o assunto e deu a Dan um ultimato para consertar as coisas ou enfrentar a demissão. Não é exatamente a base mais sólida para começar uma vida juntos, você não concorda? Ainda traindo e sendo coagido a se casar pelo seu empregador. É uma situação e tanto. Mary correu para o banheiro vomitando audivelmente. Era compreensível. Toda a sua percepção tinha sido destruída. O honesto e leal Dan que ela conhecia acabou se revelando uma farsa, mas isso não era mais problema meu. Continuei conversando com Sandy por mais alguns minutos. Ela compartilhou histórias sobre seus filhos e o que me aguardava. Eu tinha conseguido um novo emprego na área de seguros, com uma referência da minha empresa atual, localizada perto da casa da minha mãe. Em vez de vendas, eu estaria trabalhando de casa no lado investigativo. O pagamento não seria compatível com minha renda atual, mas seria suficiente para minhas necessidades. Além disso, vinha com um escritório e um assistente. Quando terminei minha conversa com Sandy, Miranda retornou. Trocamos números e prometemos manter contato. Ela parecia pior pelo desgaste, seu rosto pálido e sua maquiagem borrada ou completamente perdida. Ela parecia ter envelhecido em pouco tempo. Sinto muito mesmo, Al, ela disse, e eu acreditei nela. Assim como eu, Miranda, olha, tenho que ir para Brunswick pela manhã. Foi uma viagem de 6 horas, mas eu sabia que faria algumas paradas ao longo do caminho. Essas caixas são suas, todas as roupas, fotos e pertences que você deixou para trás. Eu ia mandá-las para cá na semana que vem, mas já que você está aqui, posso ajudá-lo a colocá-las no seu carro,
se quiser. Eu poderia te pedir um grande favor? Ela não conseguia me olhar nos olhos enquanto falava. Eu poderia ficar aqui hoje à noite? Eu simplesmente não consigo suportar a ideia de voltar agora. Pensei por um momento, então joguei minhas chaves na mesa na frente dela. Por que não? Vá em frente, sinta-se em casa. Só não esqueça de entregar as chaves para os corretores para mim. O acordo sai na próxima segunda-feira, então você tem 9 dias se precisar delas. Alguém vem no domingo para levar o resto das coisas para o lixão e arrumar o lugar. Os serviços públicos estarão funcionando até segunda-feira. Cuide-se, Mary, eu realmente preciso correr. Ao sair, olhei para trás e vi uma mulher arrasada sentada à mesa. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá.